Olá pessoal, hoje eu queria falar a respeito do dia de Pentecostes. Pentecostes era uma das três principais festas dos judeus e na celebração dela estavam presentes em Jerusalém judeus de todas as partes do Império Romano com o objetivo de celebrar a Páscoa conforme a lei de Moisés. Foi o dia que Deus escolheu para derramar o seu Espírito sobre a igreja nascente. Naquele dia estavam reunidos no cenáculo 120 irmãos, juntamente com os apóstolos de Jesus Cristo. Presente estava Maria, mãe de Jesus, as outras Marias e todo aquele povo que havia crido no Senhor Jesus, juntamente com os apóstolos. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles, foram cheios do Espírito, falaram nos idiomas das nações ali representadas, e Pedro se levantou no meio da multidão para explicar o que é que estava acontecendo. Ele diz que aquilo que estava acontecendo, a descida do Espírito Santo seguida dos sinais extraordinários, o som de um vento, labaredas de fogo e as línguas, aquilo tudo era o cumprimento da profecia do profeta Joel, que está no capítulo 2, verso 28 em diante do seu livro, de que Deus nos últimos dias haveria de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. A vinda do Espírito Santo em Pentecostes inaugura os últimos tempos, que é a última fase do plano da redenção estabelecido por Deus. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo haveria de vir. Ele inclusive disse aos seus discípulos que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. O Espírito Santo veio porque Jesus subiu, assentou-se à direita de Deus e derramou o Espírito Santo. Então a vinda do Espírito Santo é uma prova de que Jesus está exaltado à direita de Deus. Jesus também disse que o Espírito Santo haveria de falar dele, haveria de apontar para ele, haveria de guiá-los a toda a verdade. E a verdade, de acordo com o Evangelho de João, é a verdade de que Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Quando Pedro termina de dizer que o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel, ele faz uma exposição dos fatos acontecidos em Jerusalém recentemente, quando os judeus rejeitaram a Jesus, e depois de o crucificarem, Deus o ressuscitou de entre os mortos, do que os apóstolos eram testemunhas. E a prova da ressurreição de Cristo era a chegada do Espírito Santo. Tanto é que Pedro termina o seu sermão dizendo que todos os judeus que o estavam ouvindo deveriam ficar certos de que o Jesus que eles crucificaram era Senhor e Cristo, era o Messias, o Salvador do mundo. E naquele dia, mais de 3.000 judeus creram na palavra de Pedro, e assim teve início a igreja cristã. Eu queria chamar só a atenção para algumas coisas. A primeira delas é que o Pentecostes é sobre Jesus. Não tem nada a ver com Maria. Alguns católicos, especialmente alguns padres, eles ensinam que sem Maria no cenáculo não pode haver Pentecostes. É uma exegese absurda e é muito mais você fazer uma camisa de força no texto bíblico usando o que ensina os evangelhos apócrifos, que nem a Igreja Católica aceitava, trazendo o ensinamento mariolatra da seita mariana para dentro do texto bíblico, como se a presença de Maria no cenáculo fosse a condição para que houvesse Pentecostes, né? Pois é, tem padre que ensina isso. Mas eu sei que entre os amigos católicos há pessoas de bom senso, pessoas que são capazes de interpretar o texto bíblico, é óbvio, e que têm condições para perceber que é uma exegese forçada do texto. Pentecostes não tem nada a ver com Maria, nem nos evangelhos, nem no livro de Atos e nem nas cartas que foram escritas por aqueles que estavam lá. Existe alguma menção da relação ou do poder de Maria de fazer o Pentecostes acontecer, ou que o Espírito Santo testifica de Maria ou aponta para Maria. A segunda coisa que é muito importante lembrar é que o ponto principal de Pentecostes é Jesus, e não línguas, sinais e prodígios, como no meio dos evangélicos às vezes essa ênfase é colocada. Em terceiro lugar, Pentecostes é um evento que não se repete, ele é histórico, tanto quanto a morte e a ressurreição de Jesus. Ele faz parte dos grandes eventos relacionados com a história da redenção. Portanto, ele não se repete. O Espírito Santo já está entre nós.
O que nós precisamos é ser cheios do Espírito constantemente. E como fazer isso? O apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18 a 21. Falando entre nós, louvando e salmodiando ao Senhor, dando sempre graças a Deus e nos sujeitando mutuamente. E é claro, não nos enchendo de vinho, mas do Espírito Santo e orando o tempo todo no Espírito. Espero que essa meditação seja útil para você e que você busque sempre a plenitude do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço.